Quentin Tarantino escreve suspense. Oi, eu sou Carol Santoyan e hoje nós vamos analisar a abertura de Bastardos Inglórios, para a felicidade de muitos, e perceber ali como é construído esse suspense na cena. Mas antes da gente entrar na análise desta cena, desta sequência que seja, eu vou pedir para você que está sempre aqui, mas que ainda não está inscrito, eu vou te falar um negócio, gente. Eu estou de olho. Então, por favor, se inscreva aqui no canal, porque você contribui para a produção desse conteúdo que, enfim, é feito aqui 0800 para realmente divulgar e compartilhar com vocês o meu conhecimento e aprender também sobre escritas de roteiros aqui com vocês. Estamos aqui para falar que Tarantino já pode pedir música no Fantástico. That's a bingo! Como eu comentei no último vídeo que eu fiz sobre ele, eu analisei já Pulp Fiction, os diálogos, já analisei como ele escreve ação com Kill Bill, vou deixar aqui nos cards. E agora eu até perguntei qual é o filme do Tarantino que vocês gostariam que eu lesse aqui o roteiro, porque eu acho que os roteiros do Tarantino são muito ricos e muito interessantes pra gente estudar. Então eu acho que ele tem uma escrita muito interessante. Então vocês me falaram lá, se vocês forem olhar, muita gente pediu Bastardos Inglórios. Então estou aqui para falar sobre Bastardos Inglórios e também para falar de um ótimo uso do recurso, que o Hitchcock já falou lá atrás, quando ele explicou a diferença entre surpresa e suspense, em uma entrevista para o Truffaut. O Hitchcock explica uma situação de bomba que diferenciaria, tá certo essa palavra? Que diferencia. Ele coloca dois tipos, de situações com uma bomba. Quando a bomba explode sem a gente saber que ela estava ali, ou quando a bomba está ali ligada e a gente sabe que ela está ligada. Eu vou pedir pro Diogo, nosso editor querido, colocar aqui um trechinho do Hitchcock que ele vai explicar exatamente a construção do suspense. 4 people are sitting around a table talking about baseball, whatever you like. 5 minutes of it, very dull. Suddenly, a bomb goes off, blows the people to smithereens. What do the audience have? 10 seconds of shock. Now take the same scene and tell the audience there is a bomb under that table and will go off in 5 minutes. Well, the whole emotion of the audience is totally different because you've given them that information, that in 5 minutes' time, that bomb will go off. Now the conversation about baseball becomes very vital because they're saying to you, don't be ridiculous, stop talking about baseball, there's a bomb under there. You've got the audience working. E eu trouxe aqui a abertura de Bastardos Inglórios justamente porque o Tarantino, ele faz com uma perfeição, ele replica essa explicação do Hitchcock com uma perfeição muito boa, Sendo que uma parte a gente não sabe que tem ali pessoas escondidas, mas a gente faz uma ideia porque é um contexto histórico bem conhecido, A gente tem 1 ano já de invasão da Alemanha na França, então os nazistas estão lá, e a gente vai ter justamente o coronel Hans procurando a família Dreyfus nessa casa desse fazendeiro. E aí é uma sequência, eu digo uma sequência porque a gente tem a parte exterior e a gente tem, enfim, ela é muito grande, ela tem umas 17 páginas, é realmente ali uma apresentação daquele universo, Mesmo se você não soubesse muito, você já era inserido naquele terror, Toda essa lógica é mostrada ali logo de cara, é apresentado o Hans, um tipo de vilão, ali, que é um personagem memorável do Tarantino. E ele é o personagem que encarna o detetive com muitos traços de Sherlock Holmes, é bem interessante. Então, gente, eu vou pedir para vocês compreensão porque eu não vou conseguir ler a cena toda, a sequência toda desde o começo do filme. Então, nós vamos entrar
já direto na parte do cachimbo, né? Quando o fazendeiro pede para acender um cachimbo dentro da sua própria casa. E esse detetive, ele vai abrir as pastas e vai começar a interrogar esse fazendeiro como se fosse uma investigação, realmente não é nem uma investigação, mas como se fosse realmente uma coisa assim meio trivial, e a gente vai vendo o suspense gradativamente aumentando. Antes de eu entrar propriamente dito aqui, é importante a gente falar uma coisa que eu esqueci de comentar. Essa tradução, ela não é minha, ela é de fato a tradução que fizeram para o Brasil do roteiro de Bastardos Inglórios, e a gente tem um livro, né, completinho. Isso aqui é só uma amostra do livro, mas eu vou colocar o link aqui embaixo para quem se interessar. Tem o link com o roteiro completo traduzido em português, beleza? O Coronel Landa vai falar, né? O Hans Landa vai falar. Vejamos, antes da ocupação, havia 4 famílias judias nesta área. Todos fazendeiros de leite como o senhor. Os Lovets, os Doleracs, os Rollins e os Dreyfus, correto? O fazendeiro vai falar. Que eu saiba, essas eram as famílias judias entre os fazendeiros de leite. Ô coronel, se incomoda se eu fumar meu cachimbo? Levantando o olhar dos seus papéis, então o coronel Landa tá ali nos papéis dele, ele vai falar, por favor, monsieur Lapadite, é a sua casa, fique à vontade. Então a gente tem aqui uma coisa interessante. Primeiro nós temos uma longa cena de 2 homens conversando em uma mesa. Além do que eles estão falando, o que eles estão fazendo pode de alguma forma evidenciar ali um subtexto, né? Então, esse fazendeiro, ele tá se preparando porque ele sabe que ele vai precisar ali mentir naquele interrogatório. Por outro lado, a gente tem uma questão muito interessante, que é esse coronel Landa, que é um homem muitíssimo, mas muitíssimo elegante, digamos assim. E ele é um homem muito também fino e educado, né? Isso me remete a um vídeo antigo aqui do canal, vou deixar nos cards, que é sobre personagem, não é caracterização. Então o personagem, ele é o que ele faz, não como ele se veste ou como ele se apresenta, né? Não como ele fala. Isso tudo é ótimo porque cria uma contradição entre o que a gente está vendo, ouvindo e o que realmente depois ele vai fazer. Então essa é uma composição de personagem muito importante, um desenvolvimento de personagem que dá substância ali pro Coronel Hans Landa, que torna ele muito interessante, né? Por isso que a gente não gosta dele, porque ele é, enfim, ele representa algo abominável, mas a gente gosta desse desenvolvimento de personagem no filme, né? A gente gosta do que o Tarantino faz, desse personagem que ele escreve. O fazendeiro se levanta da mesa, vai até a prateleira sobre a lareira e tira uma caixa de madeira que contém todos os apetrechos para o seu cachimbo. Ele volta a se sentar à mesa com seu convidado nazista. É possível a gente colocar em caixa alta, né, elementos de cena que são importantes também. A gente já falou sobre isso em outros vídeos, que também em caixa alta fica quando a gente tem algum elemento sonoro, mas quando é um elemento muito importante de cena, a gente também pode botar em caixa alta. Enquanto o fazendeiro enche seu cachimbo com tabaco, acende-o com um fósforo e começa a baforar lentamente, fazendo com que ele fique vermelho brasa, o coronel da SS estuda os papéis à sua frente. Tem uma coisa também muito legal que eu também queria começar por esse ponto para a gente poder falar. A questão do cachimbo, algumas pessoas vão interpretar também como um jogo de poder, porque depois nós vamos ter o Landa com o seu próprio cachimbo. Mas aqui também, além disso, né, o que eu quero falar principalmente é sobre esse close nesse objeto. Como que você mostra algo, você coloca algo num close, como você dá destaque para algo dentro de um roteiro sem você usar movimentos de câmera. Ele tá fazendo um close sem falar que é um close. Enche seu cachimbo com tabaco, acende-o com um fósforo e começa a baforar lentamente. A gente escreve algo, a gente dá um detalhe ali e a câmera que tá na nossa cabeça, na nossa imaginação, quando a gente tá lendo algo desse tipo, ela vai
logo para essa cena, né? Para um close ali daquele objeto. E também eu acho muito legal isso, porque você vai ter um apontamento desse fogo que vai ser utilizado no final. Então, isso vai voltar algumas vezes até a gente ver lá no final do filme um cigarro aceso e disparando o fogo no cinema. Então, é bem interessante a gente analisar essas rimas e como isso já tá logo no começo pontuado. Nós vamos ver que esse diálogo ele vai cada vez crescendo e tem um motivo para isso, né? Além dos personagens do Tarantino serem muito verborrágicos, gente, porque a gente já falou lá no Pulp Fiction, ele fala um montão de coisa, ele sai colocando, a gente não entende que aquilo possa ser importante até aquilo de fato ser importante em um determinado ponto da história. Então, como tem muita coisa acontecendo na cena, não só a exposição de várias coisas, né, tem toda uma tensão ali, a gente não sente que a gente está sendo apresentado para esse universo, para esse problema, para esse conflito, né? A gente não sente que a gente está ali participando de uma exposição. Coronel Landa. Agora, de acordo com esses papéis, todas as famílias judias desta área foram registradas, exceto os Dreyfus, então é o que ele está procurando, né? Em algum ponto do ano passado, eles parecem ter desaparecido, o que me leva a concluir que ou eles conseguiram escapar ou alguém os está escondendo muito bem. Aí, levantando o olhar dos papéis para o fazendeiro do outro lado da mesa, a gente pode colocar entre parênteses sempre que você tem uma ação ali no meio, né? Ou você tem alguma indicação do ator, e aí ele vai falar: o que o senhor ouviu falar sobre os Dreyfus, Monsieur Lapadite? E aí Perrier vai falar: apenas rumores. E o Coronel Landa, daquele jeito dele: adoro rumores. Fatos podem ser tão enganosos ao passo que rumores, verdadeiros ou falsos, são quase sempre reveladores. Então, Monsieur Lapadite, quais rumores o senhor tem ouvido sobre os Dreyfus? Aí o fazendeiro olha para a Landa e o coronel continua: pode falar livremente, Monsieur Lapadite. Quero saber quais são os boatos e quem os contou ao senhor. Aí o fazendeiro dá baforadas exaustivas em seu cachimbo. É bom porque a gente usa essa ação, né, para dar o tempo dele pensar. Então é um artifício ali que ele pega para ele poder ter esse escape ali na ação. Então é bem interessante analisar como a ação é pontuada. Aí o Perrier: de novo, isso é apenas um rumor, mas ouvimos dizer que os Dreyfus conseguiram chegar à Espanha. Aí o Coronel Landa: então os boatos que o senhor ouviu foram de fuga? O Perrier: sim. Coronel Landa: os Lapadite e os Dreyfus tinham uma relação amigável, né? Queria saber se eles conheciam os Dreyfus, né? Se aquela família de fazendeiros conhece. Enquanto o fazendeiro responde a esta pergunta, aí é um ponto muito específico, tá, gente? É um ponto que realmente ele usa a câmera, lembrando que o Tarantino, ele é um autor-diretor, né? Então, aqui a gente tem uma virada muito importante nessa cena, que até então a gente não sabia que essa família estava escondendo os Dreyfus. Enquanto o fazendeiro responde a essa pergunta, a câmera se abaixa atrás de sua cadeira, em direção ao chão, atravessando o chão até uma pequena área sob as pranchas do assoalho, revelando. Eu adoro essa cena que ele coloca. Então ele vai abrir ali 5 seres humanos, né, deitados horizontalmente sob as pranchas do assoalho do fazendeiro. Estes seres humanos são os Dreyfus, que têm vivido sob a casa do fazendeiro no último ano. Mas não se pode chamar de viver o que os Dreyfus têm passado. Esta família fez a única coisa que podia: se esconder de um exército que os queria exterminar. Você percebe pela escrita do Tarantino que ele não se satisfaz apenas em dar a informação que a imagem coloca. Ele poderia ter muito bem encerrado ali nos 5 seres humanos deitados horizontalmente. Estes seres humanos são os Dreyfus. Mas não, ele insiste e completa. Ele vai falar ali um pouco sobre aqueles personagens, né? E isso é interessante, isso torna a nossa leitura mais interessante, por mais que seja um complemento. Eu pessoalmente gosto, eu acho que a gente tem que perceber também a limitação e a diferença entre um livro, né, para um roteiro, mas eu pessoalmente gosto de como ele escreve. Éramos famílias na mesma comunidade, no mesmo ramo, o fazendeiro está falando. Eu não diria que éramos amigos, mas membros da mesma comunidade, tínhamos interesses em comum.
Aí o coronel da SS pensa nesta resposta, parece aceitá-la e então passa para a próxima pergunta. A dinâmica da conversa, ela já mudou, porque agora a gente viu a bomba embaixo da mesa, a gente literalmente viu a bomba. E tem uma coisa interessante, né, que a bomba que vai explodir, na verdade, está em cima, né, não embaixo. Essa tensão, ela já existia por conta do dado histórico que a gente tem como os nazistas agiam, né? Mas agora a gente tem uma situação que pode a qualquer momento explodir. E tudo que eles falarem a partir de agora, a gente vai na tensão. Então, quanto maior essa dilatação do tempo, quanto maior eles ficarem falando ali, não importa o que eles falam, a gente já está tenso e a gente já vai ficar vidrado. Este é o momento que o Tarantino ele vai usar e abusar dos diálogos. Ele tem partes aqui que o Coronel Landa vai falar muito, vai ficar fazendo discurso. Por quê? Porque ele pode se dar o direito de fazer isso justamente para aumentar a tensão e aumentar o suspense. O suspense ele precisa de tempo, por isso que essa cena é tão grande. Aí o Coronel Landa: como não conheci os Dreyfus, o senhor me confirmaria os exatos membros da casa e seus nomes? Aí o Perrier: eram 5, o pai Jacob, a esposa Miriam, o irmão dela Bob e o Coronel Landa: que idade tem Bob, né? Perrier: 30, 31. Coronel Landa: continue. Perrier: e as crianças, Amos e Xoxana? A Xoxana, ela é a heroína da história e ela vai ser apresentada ali por último. Coronel Landa: a idade das crianças, e o Perrier vai falar: Amos, 6, eu acho, e Xoxana tinha 15 ou 16, não tenho certeza. Exterior, fazenda leiteira, dia. As mães e as 3 filhas terminam de tirar as roupas do varal, elas estão lá fora. Elas não ouvem nada do que acontece no interior da casa. Os 3 soldados nazistas observam as 3 filhas, de volta a Landa e Perrier. Aqui tem uma coisa meio esquisita, né, que eu não aconselharia vocês a fazerem, que é: ele volta assim e não abre um cabeçalho de novo para a interna. É possível, mas pode confundir na hora da produção. Bem, eu acho que isso será o suficiente. Aí ele começa a juntar seus papéis e a colocá-los de volta em sua valise. Aí a gente dá uma... putz, tá tranquilo, né? A gente começa a ficar um pouco mais calmo. Fazendeiro, na maior calma, solta baforadas em seu cachimbo. Coronel Landa: contudo... Aí pega, né? Antes de partir, seria possível tomar mais um copo de seu delicioso leite? Aí o Perrier: mas claro que sim. O fazendeiro se levanta, vai até a geladeira e tira a garrafa de leite. Enquanto ele se aproxima e enche o copo do coronel nazista, o oficial alemão fala. Aí o Coronel Landa: Monsieur Lapadite, o senhor sabe qual o apelido que me foi dado pelo povo francês? Agora ferrou, gente, porque a gente achou que tá resolvendo o negócio. Ele vai voltar para um assunto que ele vai falar com todo aquele jeitinho dele, uma coisa horrorosa, né? Evidenciando o caráter desse personagem. E também vai dilatar ainda mais esse suspense, porque ele vai falar muito e a gente sabe que temos aquelas 5 criaturas Dreyfus ali, aqueles 5 seres humanos embaixo do assoalho, né? Perrier vai falar: não me interesso por essas coisas. Aí Coronel Landa: mas o senhor sabe como eles me chamam? O Perrier: sei. Coronel Landa vai falar: o que o senhor sabe? E o cachorro tá latindo aqui, gente. O cachorro aqui, não dá pra parar o cachorro. Perrier, que o chamam de o caçador de judeus. Aí Coronel Landa: exatamente. Agora compreendo sua hesitação em dizê-lo. Antes de ser assassinado, parece que Heydrich detestava o nome que o bom povo de Praga lhe deu. E aí ele vai entrar numa história. Na verdade, a razão dele detestar o nome O Enforcador me é um enigma. Parecia que ele tinha feito de tudo para merecê-lo, mas eu, por outro lado, adoro o meu título extraoficial, exatamente porque o mereci. Esse cara, ele não é só um cara que é ali, tipo, um servidor, né? Que já é muita coisa porque, enfim, são pessoas terríveis, mas... não, além disso, ele não é só isso, ele não tá só cumprindo, ele é o cara que pega os judeus, então, e ele gosta disso, ele preza por essa fama.
Então a gente já está entendendo um pouco mais sobre ele. Enquanto o caçador de judeus saboreia seu leite fresco, ele continua a teorizar com o fazendeiro francês. Olhem o tamanho, olha na página, olha o tamanho deste diálogo. Entenda que isso é possível porque é o Tarantino, né? Primeiramente. Mas isso é muito possível também porque a gente sabe que a bomba já está, a gente já viu a bomba. E agora a gente já tá, meu Deus do céu, né? A característica que faz de mim um caçador tão eficiente de judeus é que, ao contrário da maioria dos judeus alemães, eu consigo pensar como um judeu, ao passo que eles conseguem apenas pensar como alemães, ou, mais precisamente, como soldados alemães. Agora, se fosse necessário determinar que atributo o povo alemão tem em comum com o animal, seria um instinto predatório e astucioso de um falcão. Negros, cérebros, lábio, cheiro, força física e tamanho do pênis de um gorila. Mas se fosse necessário determinar que atributos um judeu tem em comum com algum animal, seria com os do rato. Agora, a propaganda do Führer e de Goebbels disseram quase a mesma coisa. A diferença entre as nossas conclusões é que eu não considero a comparação um insulto. Pense por um momento no mundo em que vive um rato. É um mundo sem dúvida hostil. Se um rato passasse pela sua porta da frente neste minuto, o senhor o receberia com hostilidade? Aí o Perrier vai bem sucinto, né? Acredito que sim. O Coronel Landa: um rato já lhe fez algo para criar esta animosidade que o senhor sente em relação a ele? Aí o Perrier: ratos espalham doenças, mordem pessoas. Coronel Landa: a menos que algum idiota seja tolo bastante para não tentar e atiçar um deles vivo, ratos não costumam morder seres humanos. Ratos foram a causa da peste bubônica, mas isso faz algum tempo. Em toda a sua vida, algum rato já lhe fez ficar um dia de cama. Posso garantir ao senhor, qualquer doença que um rato possa espalhar seria espalhada por um esquilo do mesmo modo. Ainda assim, suponho que o senhor não tenha em relação aos esquilos a mesma animosidade que sente pelos ratos, não é mesmo? Aí o Perrier vai falar: não. E mesmo assim, ambos são roedores, não é? Exceto pelo fato de ter uma grande cauda peluda, enquanto o outro tem uma longa cauda repugnante de pele de roedor. Eles até se parecem, não é? É uma ideia interessante, Herr Coronel. Aí, Coronel Landa: porém, por mais interessante que seja, não faz a menor diferença sobre como o senhor se sente. Se um rato passasse pela sua porta nesse exato minuto, o senhor lhe oferecia um pires do seu delicioso leite? Aí o Perrier: provavelmente não. Aí o Coronel Landa: achei que não. O senhor não gosta deles. O senhor não sabe ao certo porque o senhor não gosta deles. Tudo que o senhor sabe é que o senhor os acha repugnantes. Aí deixa a metáfora ser absorvida. E aí, ele vai continuar falando. E eu vou pular um pouquinho só porque é gigante. E ele entra ali nessa metáfora do rato, justamente porque nós temos essa bomba ativada e isso é proposital. O Tarantino, ele está controlando o tempo, tá? E aí, a gente tem uma mudança de tom e eu adoro esta parte, porque eu acho essa parte cômica, acho esse personagem muito intrigante, assim, e ele vai falar: posso fumar meu cachimbo também? A fachada calma do fazendeiro se desfaz um pouco, porque a gente viu assim, tá, o que esse cara agora vai querer falar pra mim, né? Por que ele tá se usando do cachimbo também? Por favor, coronel, sinta-se em casa. Aí o caçador de judeus tira um cachimbo. Eu acho isso incrível de construção do personagem, assim, que Tarantino faz aqui. O caçador de judeus tira um cachimbo e uma sacola de tabaco. Olha que interessante é você ir um pouco além do descritivo pontual no seu roteiro. O cachimbo, curiosamente, é uma calabaça feita de uma abóbora em forma de S, de uma casca amarela e tornada famosa por Sherlock Holmes. Vou pedir pro Diogo colocar na tela pra gente, mas é uma coisa meio engraçada, né? Porque ele primeiro, o fazendeiro tá fumando um cachimbinho ali modesto, e aí vem esse cara com um cachimbo todo rocambolesco, né?
Porque eu vi um pedacinho do Tarantino falando sobre isso, que ele tinha duas opções. Ou ele faria, beleza, o cara fuma cachimbo e ele tá ali disputando poder pelo tamanho do cachimbo, né? Como uma referência fálica. Mas seria muito mais interessante se fosse algo teatral, que é o que ele faz aqui. Ele puxa esse cachimbo que é igual ao do Sherlock Holmes porque ele é um detetive. Então ele tá fazendo um teatro. Quando ele puxa, ele vai assim, eu sei o que se passa aqui na sua casa. Então o poder dele não tá exatamente em mostrar, o meu é maior que o seu, na minha visão, né? E na do Tarantino, pelo que eu entendi. É mostrar justamente esse teatro de eu sei o que se passa aqui. É uma coisa meio mental, né? Enquanto o coronel nazista se ocupa com seu fumo, ele mantém a sua posição à mesa do francês. E aí nós vamos ter um longo diálogo aqui do Coronel Landa. E aí eu vou me pedir licença para já pular também, porque justamente pra gente poder correr, porque são muitas páginas. E isso vocês conseguem saber assistindo a cena. O coronel deixa sua última afirmação pairando, que a última afirmação vou ler. O seu dever número 1 neste tempo de derramamento de sangue será proteger aquelas lindas mulheres que constituem sua família? O coronel deixa a última afirmação pairando. Aí ele volta. Isso foi uma pergunta, Monsieur Paladit. Nessa época de guerra, o que o senhor considera como um dever número 1? Aí o Perrier vai falar, proteger a minha família. Coronel Landa, bem, meu trabalho diz que eu devo fazer meus homens adentrarem sua casa e conduzir uma busca minuciosa. Você percebe que ele marca bastante as palavras, né? Que pode ser também uma marcação pro ator. De que é para dar uma ênfase naquela palavra. Uma busca minuciosa antes que eu possa oficialmente riscar o nome da sua família na lista. E se houver alguma irregularidade a ser constatada, tenho certeza de que o serão. Isto é, a menos que o senhor tenha algo a me contar que torne a busca desnecessária. E aí é um outro ponto. Tudo que eu falei, o senhor falou que não teve nada a ver, mas eu vou insistir, né? Se o senhor tiver alguma coisa para me contar, você pode salvar a sua família. Afinal, esse é o seu dever primeiro, é proteger a sua família. Então, aqui o subtexto está muito atrelado na composição dessa cena. Ele faz a pausa, devo acrescentar também que qualquer informação que facilite a realização dos meus deveres não será punida. Na verdade, bem o oposto, será contemplada como uma recompensa. E esta recompensa será sua família deixar de ser assediada de todas as maneiras pelo exército alemão durante o resto da nossa ocupação do seu país. Então, é uma oferta que ele tocou lá no problema, na dor desse fazendeiro, que era a família. Então, olha, eu vou deixar sua família em paz, você vai ser recompensado, mas você vai ter que entregar, né? O fazendeiro fica ali no impasse muito difícil. Então, o fazendeiro, cachimbo na boca, olha para o seu oponente alemão do outro lado da mesa. O senhor está abrigando inimigos do Estado, não está? E aí, a gente tem uma mudança deste fazendeiro. Ele vai falar, sim. O senhor está abrigando sob o seu assoalho, não está? Sim. Ou seja, o cara, ele é o Sherlock Holmes do mal, né, no caso. Então, ele já sabia, né? Ele é um poder muito grande isso. Aí o Coronel Landa, indique as áreas onde estão se escondendo. O fazendeiro aponta para as áreas no chão sobre as quais os Dreyfus estão. Coronel Landa, já que não ouvi nenhum ruído, suponho que, apesar deles estarem ouvindo, eles não falam inglês? Aí o Perrier, sim. Eles estavam falando francês e depois voltaram a falar inglês. Enfim, agora vão voltar a falar francês. E esse recurso da língua, né, de esconder informações por conta da língua, ou identificar um aliado ou um não aliado por conta da língua, é um mecanismo usado durante todo o filme, muito bem, e já é apresentado aqui logo no começo. Coronel Landa, vou voltar a falar francês agora e quero que o senhor me acompanhe numa pequena representação, está claro? Aí o Perrier, sim. Aí o Coronel Landa se levanta e, passando a falar francês, diz com legendas em inglês, que é um modo de vocês, se vocês quiserem colocar outro idioma no roteiro, vocês podem indicar assim também. Monsieur Lapadite, eu agradeço o leite e sua hospitalidade. Acredito que nossos assuntos aqui já estejam terminados. E aí o oficial nazista abre a porta da frente e silenciosamente faz um gesto para que seus homens se aproximem da casa.
o Coronel Landa já estava fazendo o teatrinho dele desde o começo. Agora ele convida e convence o fazendeiro a participar desse teatro para agora enganar a família, né? Madame Lapadite, obrigada pelo seu tempo. Não devemos mais incomodar sua família. Os soldados entram pela porta. O Coronel Landa silenciosamente aponta para áreas no chão sobre a qual os judeus se escondem. É incrível, né? Como bem próximo do produto final do filme. Então, Monsieur e Madame Lapadite, eu lhes digo adeus. Ele faz um sinal para os soldados com o dedo indicador. Eles rasgam o assoalho de madeira com tiros de metralhadora. E aqui a gente tem aqui, né, a questão que a gente já falou em outros sobre o som. A pequena casa de fazenda se enche de fumaça, pó, farpas, gritos, cápsulas de balas e até mesmo um pouco de sangue. Olha como ele é preciso, ele é seco quando ele precisa ser, ele é escandaloso quando ele precisa ser nas ações e ele é verborrágico quando ele precisa ser. Então eu sinto que tudo ali tem um tempo muito preciso dentro do roteiro. A um gesto do coronel, os soldados cessam fogo. O coronel mantém seu dedo erguido para indicar silêncio. Sob as pranchas do assoalho, toda a família Dreyfus está morta, exceto pela menina de 16 anos, Shoshana, que miraculosamente escapou de ser atingida pelas balas nazistas. Com sua família morta ao seu redor, a jovem corre para a liberdade, representada por uma abertura de tela de arame. E aí o Coronel Landa ouve movimentos sobre o chão, olha para baixo e vê uma silhueta se mexendo por entre as pranchas do assoalho. É a garota! Ninguém se mova. A abertura é estourada com um chute, a garota pula para fora. Aí, à medida que ele cruza o assoalho, vê a jovem correndo em direção à floresta. Ele destrava a janela e abre. Shoshana está perfeitamente enquadrada pela janela. Uma referência ao Rastros de Ódio, né? Que na verdade ele vai fazer com a porta. Shoshana correndo em direção à floresta, casa e coronel a janela no fundo. Pés sujos descalços, batendo contra grama molhada. Close-up do rosto de Shoshana, igual um animal perseguido por um predador. Fuga, pânico, medo. Tudo bem dinâmico. Ponto de vista de Shoshana, a segurança das árvores se aproximando. Coronel Landa, emoldurado pela janela, ergue sua Walter, que é a arma, e mira com o braço estendido à judia fugitiva, puxando o cão, que é a parte lá da arma, para trás com o polegar. E aí ele vê a Shoshana fugindo, zoom lento em direção aos seus olhos enquanto ele mira, a Shoshana correndo loucamente para se salvar. O Coronel Landa muda de ideia, ele grita para o rato fugindo da armadilha, indo em direção à segurança de uma pilha de madeira, em francês com legendas em inglês. E aí, vou pedir para o Diogo colocar esse final maravilhoso. Au revoir, Shoshana! Au revoir, Shoshana! Então, Shoshana sai, essa cena é muito famosa e é uma ótima maneira também de apresentar a Shoshana, né, como essa heroína, porque a gente viu o que ela passou, então a gente vai, toda vez que ela se sentir tensa perto deles, a gente vai sentir como ela se sentiu, porque a gente tava vendo aquilo, a gente passou por essa cena extremamente violenta e extremamente tensa. Então é isso, eu espero muito que vocês tenham gostado deste vídeo. Se vocês gostaram, me deixa aqui embaixo qual outra cena vocês gostariam de ver analisada aqui e lida aqui. Não precisa ser só do Tarantino, tá, gente? Pode ser de algum outro filme. Eu vejo vocês em um próximo vídeo. Muito obrigada por estarem aqui comigo. Um beijo. Tchau!